Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 11 de novembro do ano 2020. Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra igreja, ela originou-se do grego eclésia. Eclésia quer dizer conjunto dos salvos, separados, exclusivos para servir ao Senhor. Esta é a igreja. Igreja não é prédio, igreja somos nós. Igreja não é templo, igreja somos nós. E nós fomos separados, somos exclusivos, propriedade exclusiva de Deus. Então nós fomos escolhidos para servir o Senhor. O pastor foi levantado para rebanhar o rebanho de Deus. Os obreiros foram levantados para instruir o rebanho de Deus. As ovelhas, elas foram levantadas também para fazer parte dessa comunidade, e nós todos devemos ganhar almas para o Senhor, trabalhar juntos. Nós devemos de trabalhar para o reino de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Tanto faz o pastor como as ovelhas, os obreiros. Nós somos uma comunidade que precisamos de trabalhar juntos para o reino de Deus. Mas o assunto hoje, nessa manhã, é a igreja e a política. Será que realmente esta mistura, ela dá certo? Igreja e política dá certo? Eu digo aos irmãos que igreja e política nunca deu certo e não vai dar certo. É a mesma coisa de álcool e direção. Álcool e direção não dá certo. Álcool e direção não dá certo. Direção e celular não dá certo. É uma mistura que não dá certo. Irmãos, nós estamos pertinho de uma eleição municipal. Domingo agora é eleição para prefeito e vereador no Brasil todo. Então, o que a gente vê de pessoas, servos de Deus, envolvidos com política, embaraçado até o pescoço com política. Simplesmente por interesses. É por interesses. Por exemplo, aqui em Anápolis tem um prefeito, a cidade tem um prefeito atual, que é candidato à reeleição, e o vice-prefeito dele, ele é pastor. Então, o que esse pastor faz? Ele coloca toda a igreja para trabalhar, para depois colocar todo mundo dentro da prefeitura e dentro da Câmara Municipal. Então a comunidade evangélica em Anápolis está toda ao lado desse determinado candidato, mas por interesse, porque eles querem um cargo dentro da prefeitura ou um cargo dentro da Câmara Municipal. Eu digo para os irmãos que política e religião e igreja não combina. Por quê? Porque esse povo é o seguinte, esse povo, eles vivem em adultério, eles vivem em prostituição, eles vivem na macumbaria, eles vivem na idolatria. Ao mesmo tempo que eles estão nesses lugares, eles estão na igreja dando paz do Senhor para os crentes, dizendo que é irmão em Cristo. Amanhã esse mesmo cidadão que chega na sua igreja, os pastores eles apoiam esses homens corruptos em cima dos púlpitos por interesses. E eles usam aquele versículo de Hebreus: obedecei vossos pastores, e aí eles obrigam a igreja a votar nesses homens. Ah, irmão, nós temos que votar nesse candidato aqui, fulano de tal. E como os irmãos são obedientes a esses líderes, votam nesses homens. Mas amanhã, esse mesmo candidato que você votou nele, que foi lá na sua igreja, que deu Pai do Senhor para os crentes,
O pastor, ele recebe benefícios desse candidato, ele recebe um caminhão de areia, ele recebe um caminhão de tijolo. Então é tudo interesse. Política e religião não dá certo, política e igreja não dá certo. Amanhã esse mesmo candidato que foi lá na sua igreja, que o pastor colocou esse corrupto em cima do púlpito lá. Púlpito não é lugar de colocar político, não. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Púlpito não é, igreja não é curral eleitoreiro. E eles fazem das igrejas nessa época de curral eleitoreiro. Domingo é dia. Domingo é dia. Então, é esse mesmo cidadão que foi lá na sua igreja, que pediu voto lá, que deu paz de Senhor para você, amanhã ele está lá na festa da idolatria lá de Trindade, ele está lá na festa de Muquem, ele está lá no centro espírita, ele está lá na casa de prostituição pedindo voto. É desse jeito que funciona a coisa. Constantino fez isso no ano 312, quando ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ele unificou a religião com a política. A igreja não podia reclamar porque ela recebia a ajuda do Constantino. É igual hoje. A maior parte dessas igrejas evangélicas, desses grandes templos, desses grandes pastores, eles recebem a ajuda do governo. É por isso que é esta idolatria em cima de político. Os pastores são muito idólatras com político. É uma idolatria tremenda. Isso aí é interesse financeiro. Isso aí é tudo interesse financeiro. Ah, mas aí os irmãos poderiam me perguntar, mas se nós não eleger candidatos evangélicos, quem é que vai nos defender na Câmara, lá em Brasília? Irmão, já tem muitos lá, tem uma tal de bancada evangélica lá, que não resolve nada, que já está mucunada com o sistema, que já está abraçada com o sistema. Então isso aí é pura bobagem. Não pense você que você votar num candidato evangélico, ele vai defender a família, que ele vai defender a igreja. Que conversa, ele vai lá para defender os interesses dele. Ele vai lá para defender o salário dele no fim do mês. Então Constantino ele fez isso, ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Volta e meia Constantino estava no culto da igreja primitiva. Volta e meia, Constantino estava lá no culto aos deuses pagãos, adorando animais de escultura. É a mesma coisa de hoje. Eu fico indignado quando eu vejo irmãos envolvidos com política, essa confusão toda com política, defendendo o candidato A, defendendo o candidato B. Meu irmão, abre os olhos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Direita e esquerda são dois braços que trabalham para o mesmo sistema. O sistema vai implantar um governo mundial, você querendo ou não querendo. Será que você ainda não acordou para a vida, você ainda não acordou para a realidade, que não adianta, o mundo não tem mais conserto, nós estamos vivendo nos últimos dias, a igreja vai ser arrebatada e vai ser implantado um governo mundial do anticristo. Será que você ainda não entendeu isso? Será que os seus olhos ainda, será que essa escama dos seus olhos ainda não caiu? Você precisa de orar para Deus derrubar essa escama por terra. Tirar essa venda dos seus olhos, essa venda dos seus ouvidos e parar com esse negócio de política. De ficar discutindo política, brigando por causa de política. Será que você ainda não entendeu que o governo humano ele é corrupto, ele é uma demonicracia e ele não vai resolver os problemas do mundo? Quem vai resolver os problemas do mundo é o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, onde ele vai estabelecer a teocracia. Mas a demonicracia não vai resolver nada. A demonicracia ela é regida por Satanás e seus demônios. E os políticos fazem parte desse meio aí. E muitos pastores fazem parte desse meio. Muitos pastores fazem parte desse sistema. Pastores candidatos. Pastor não é para candidatar, para ser vereador, para ser político. Pastor é para pastorear ovelhas, cuidar de rebanho. É isso que Deus levantou o pastor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aqueles ignorantes de plantão que falam que não precisa de pastor, que pastor é só Jesus, é porque não lê Bíblia. Eles não lêem a Bíblia. Mas qual que é o ministério do pastor? Para que existe o pastor? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ser bereanos. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11, olha aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelista e outros para pastores. Pastores. Aqui está no plural, pastores. E doutores. Doutores para quê? Para ensinar a palavra. Nós estamos vivendo uma época de heresia, de muita heresia. E é preciso de levantar doutores para ensinar a palavra. Porque tem muitos falsos mestres nesses últimos dias. Muita heresia, principalmente nesse YouTube aí, que é uma casa de ninguém. Que é uma casa de heresia. No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o pastor é isso, o pastor e o doutor é para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O pastor é para isso. Pastor é para pastorear o rebanho, é para cuidar da ovelha ferida. Não é para envolver com política, não. Mas eles se envolvem com política porque é por causa do interesse financeiro. Igual eu falei, o vice-prefeito de Anápolis, ele é pastor. E aí ele coloca a cantaiada tudo lá dentro da prefeitura depois. Então tem muita gente aí que é candidato por interesse. Muitos irmãos aí que se candidataram por interesse. Outras igrejas evangélicas aí, os pastores estão aí obrigando os crentes a votar no atual prefeito por interesse financeiro, por causa de emprego. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época muito terrível. E as pessoas não vão acordar, infelizmente. Muitos crentes não acordam para a realidade, ainda estão com essa esperança dessa união do Brasil com os Estados Unidos, que vai melhorar as coisas. Meu irmão, acorda! Abra os teus olhos, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja, o início dos 7 anos terríveis, dos piores 7 anos da história da humanidade. Esse é o tempo é esse, Deus já mediu esse tempo, e não adianta nós ficarmos batendo cabeça com isso, achando que nós vamos mudar isso. O tempo já foi determinado. Vem agora as eleições, vem aí mais mentira, mais promessa, nada acontece, não muda, desde quando eu entendo por gente, é assim, sempre foi assim. O pobre será sempre giral de pancada do rico. Pobre é giral de pancada. Não adianta você ficar discutindo aí direita, discutindo esquerda, fazendo inimizade. É tudo que eles querem, é dividir o povo. Porque é tudo farinha de um mesmo saco. É tudo farinha de um mesmo saco. Direita e esquerda são 2 braços que trabalham para a mesma cabeça. Essa cabeça é ela que controla o mundo, é ela que manda no mundo. Ela controla a política, ela controla o futebol, ela controla tudo. Ela controla a indústria alimentícia, ela controla a indústria farmacêutica, ela controla tudo, porque eles vão implantar um governo mundial. Não adianta você querer bater de frente e querer interromper isso, porque isso é cumprimento das escrituras, meu irmão. Acorde. As escrituras vão se cumprir, você querendo ou não querendo. Você aceitando a ideia de Jesus voltar agora, e de Jesus não voltar, de ser implantado um governo mundial por esse tempo agora, você aceitando ou não, você querendo ou não, as escrituras vão se cumprir. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo no limiar dos últimos dias, dos últimos 7 anos do governo humano na Terra. Então não deposite a sua fé em político. Não deposite a sua fé em esquerda, em direita. Não deposite a sua fé em governo brasileiro, em governo dos Estados Unidos, porque ninguém vai conseguir melhorar esse mundo. Esse mundo não tem melhora, o Brasil não tem melhora. Ninguém consegue mudar a situação. Nós estamos vivendo nos piores dias da história da humanidade. Esta é a pior geração de toda a época em que foi criado o homem na terra. É uma geração desobediente, de filhos desobedientes a pais e mães, que não respeitam os mais velhos. Filho que não dá benção para a mãe, não dá benção para o avô, para a avó.
É uma geração de pessoas zumbi que fica o dia inteiro no celular, não conversa com você. Você chega na casa das pessoas, as pessoas não conversam com você. É o dia inteiro no celular. É uma geração zumbi. Você entra dentro do ônibus, as pessoas estão agarradas no celular. Entra na fila do banco, está agarrado no celular. Na fila do supermercado, ninguém conversa com você. A pessoa está fazendo caminhada na rua, está com o celular em tempo de levar uma tropeção e cair. É uma geração alienada, é uma geração zumbi, que está cega, que não consegue ver os dias que nós estamos vivendo, que não consegue enxergar que nós estamos vivendo nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. É nesse contexto que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Eu não entendo por que ainda tem muitos irmãos que ainda estão presos nesse mundo, que estão presos nessa política nojenta, essa política imunda. E ainda confia em homens políticos, ainda confia nesses homens corruptos que estão atrás de salários gordos, eles não estão nem aí para você, meu irmão. Você ainda confia nesses homens que estão na igreja, dando paz do Senhor para os irmãos. Amanhã está lá no centro de macumba, amanhã está lá na festa da igreja católica, da idolatria. Então essa mistura não combina, não combina. E na nossa igreja nós não apoiamos isso. Eu nunca apoiei isso na nossa igreja. Eles nem deram a nossa igreja. Porque pastor não pode usar o púlpito da igreja para ser curral eleitoreiro. E a maior parte dos pastores hoje estão usando o púlpito da igreja para ser curral eleitoreiro. E ainda obrigam os irmãos a votar. Se não votar, até exclui da igreja. Por interesse, porque o pastor ganhou lá do político. É a mesma história de Constantino. Constantino ele injetava na igreja. Quantos pastores hoje que estão recebendo dinheiro de política? Eu conheço pastores que não trabalham, que recebem dinheiro de políticos. Eu conheço. Aqui na minha cidade tem. Recebe dinheiro de político, né? E aí não pode reclamar. O político vem lá na igreja, tem que usar o púlpito, né? Para poder ficar pedindo voto lá dentro da igreja e tal. Com essa mesma história, com esse mesmo discurso, é o velho discurso, que nós temos que votar em crente, votar em político crente, votar em vereador crente, para poder defender nós lá. Defende coisíssima nenhuma. Na hora que ele entra lá ele se corrompe, ele entra no meio do chiqueiro. E você sabe que quando você entra num chiqueiro de porco, você se lameia. E a política é isso. Política, ela é um chiqueiro de porco. Política é um chiqueiro de porco, meu irmão. Me aponta um político honesto, me mostra. Porque até hoje eu só conheci um na história mundial. Até hoje. Só existiu um político honesto na história mundial. Porque Deus levantou aquele político, somente o José do Egito. Porque foi levantado por Deus. Ele foi um governador que foi escolhido por Deus. Então, esse velho discurso, isso é um discurso antigo. Discurso antigo, sempre foi assim, desde quando eu entendo por gente. Eu sou velho de igreja, eu estou na igreja desde 87. E é sempre assim na época das eleições. Irmão, o pastor vai lá, usa o puto irmão, nós temos que votar no candidato evangélico, nós temos que votar no servo de Deus, para poder defender nós lá, para defender nós lá contra as leis. Irmão, você não lê Bíblia não, irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar as escrituras têm que se cumprir, meu irmão. Não adianta você querer evitar esse negócio aí de perversão sexual, de homossexualismo. Não adianta você querer evitar isso. Já na época de Jesus tinha isso. Na época de Sodoma tinha isso. O que adianta nós ficar batendo de frente com isso? Nós não podemos concordar com isso. Deus ele não concorda com o pecado. Eu também não concordo. Mas nós temos que amar o pecador, nós temos que ganhar esse povo para Jesus. A igreja é para isso. A igreja ela é para ganhar esses homens para Jesus, ganhar os homossexuais, ganhar os ladrões, os prostitutos para Jesus. Agora ficar aí batendo de frente aí contra esse sistema não adianta. Isso é cumprimento da palavra. A palavra de Deus ela tem que se cumprir.
Não, porque o candidato fulano de tal, ele é a favor da ideologia de gênero, nós temos que colocar lá um político lá para nos defender lá. Irmão, quando ele chega lá, ele entra dentro do chiqueiro. Aí quando ele entra dentro do chiqueiro, ele se lameia todo lá no meio da lama também. Irmão, lá é muito dinheiro, lá corre muito dinheiro, eles não aguentam. Os crentes chegam lá e não aguentam, eles se corrompem. Se isso fosse verdade, essa bancada evangélica em Brasília fazia alguma coisa por nós. O que esses homens estão fazendo? O que esses homens estão fazendo? Então nós estamos vivendo nos últimos dias, nós temos que apegar com Jesus, nós temos que agarrar nas vestes de Jesus, pedir a misericórdia de Jesus para esse mundo, salvar esse povo, salvar essa turma pervertida aí. Como eu disse, Deus, ele ama o pecador, ele só não ama o pecado. O que você faz, Deus não agrada. Então ele está pedindo para você se mudar. Atos 17, versículo 30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos os homens que se arrependam. Se você pratica coisa errada, se você trai a esposa, se você é uma pessoa pervertida, você é uma pessoa que está fazendo coisas terríveis, o Senhor está te pedindo, filho meu, dai-me o teu coração, mude de vida. Agora não fica confiando em política não, meu irmão, política não adianta. Não adianta. Irmãos aí totalmente envolvidos com isso, nesse contexto. Cuidado, irmão. Cuidado porque o inimigo está distraindo você. Você que está envolvido com contexto de político, o inimigo está distraindo você e o arrebatamento pode acontecer agora e você ser deixado para trás. Cuidado com isso. Não é tempo de se embaraçar com os negócios desta vida. Paulo falou sobre isso. Não se embarace com os negócios dessa vida, meu irmão. Não é hora de embaraçar com política, não. O momento agora é de buscar ao Senhor, porque está chegando o momento, está chegando a hora em que a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar e milhares de pessoas vão subir, mas milhares também vão ficar para trás. Muitos crentes vão ficar para trás. Sabe por que vai ficar para trás? Porque está embaraçado, ainda não decidiu, não sai de cima do muro. Muitos maranata aí não saem de cima do muro. Ainda está aí com a esperança de político, está aí defendendo política A e B ainda. Acorda, meu irmão. O que você precisa para acordar? Eu acho que você está precisando de uma injetação de Bezatacil na veia para você acordar. Esse mundo não tem mais solução. Esse mundo não tem mais solução. A única solução desse mundo é Jesus Cristo e só vai acontecer essa solução no final dos 7 anos. Ele vai remover a igreja da terra, o mundo vai despencar na grande tribulação, no caos total. A plataforma do anticristo está sendo montada diante dos nossos olhos, diante da nossa barba. Só não vê quem não quer ver, só não ouve quem não quer ouvir, mas a plataforma está aí. O mundo vai despencar no caos, Jesus vai arrebatar a igreja, o mundo vai despencar no caos, e somente no final da grande tribulação é que Jesus volta e toma posse desse mundo. Ele dá um basta no governo humano, ele dá um basta na demonicracia, e ele estabelece a teocracia. Aí sim, aí vai haver equidade. O que é equidade? Tratamento igual para com todos. O governo da teocracia, ele vai nivelar todos. A teocracia, ela vai nivelar. Esse é o governo da teocracia. É igual a morte nivela todos. Eu vi um pastor pregando sobre isso. A morte nivela os seres humanos. Rico, pobre, tudo é nivelado na morte. Quem tem dinheiro, quem não tem, tudo é nivelado na morte. O governo humano vai ser a mesma coisa. O governo teocrático, aliás, o governo humano não, o governo humano ele é corrupto, ele é a demonicracia. Agora o governo teocrático ele vai nivelar todo mundo no milênio. Vai ser nivelado. Então este é a única esperança nossa. A teocracia é a única esperança nossa. Nossa esperança não é em eleição de domingo, não. Nossa esperança não é em candidato a vereador porque é crente, não. Nossa esperança não é em candidato a prefeito que é vice, que é pastor, não. A nossa esperança não é em candidatos evangélicos, não. Nossa esperança é no governo teocrático, no final
dos 7 anos da grande tribulação, onde ele vem e estabelece a equidade, tratamento igual para com todos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha todos uma ótima quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.